Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Se esse é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo. E se você já é parte da família, é muito bom ter você aqui de novo. Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, reflexão, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. E a nossa convidada de hoje não sabe, mas desde o primeiro momento em que eu pensei, a sementinha do Apegado surgiu na minha cabeça, porque esse projeto, como vocês sabem, é um projeto independente, mas eu passei 2 anos pensando nele. Será? Será que sim? Será que não? Aí, tudo bem, vou decidir fazer, mas vou estudar como que se faz, vou estudar oratório, vou ver outros podcasts. Pensei. E aí eu disse, vai ser muito bom, tudo isso na minha cabeça, né? Vai ser muito bom ter convidados, episódios com convidados. E aí ela foi a primeira pessoa que surgiu na minha cabeça quando eu tive esse pensamento. Então, assim, desde que o Apegado surgiu como uma ideia, ela já estava lá e hoje, finalmente, eu vou ter o prazer de estar conversando com a Marília Fiuza, que ela é coach para executivos e atua desde 2007. Ela também é autora, ela é mãe, ela é extraordinária e eu estou muito feliz de tê-la aqui com a gente. Nós vamos fazer um interponto entre a parentalidade e o mundo organizacional, né? Então, assim, vai ser um papo super legal que eu espero que vocês se divirtam, que vocês reflitam com a gente. E, sem mais delongas, Marília, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, para todo mundo te conhecer um pouco melhor. Olá, Carolzinha, muito obrigada pelo convite. Uma alegria enorme estar aqui. Eu realmente sou testemunho que você faz tempo que convida e que insiste, persiste para estarmos juntos nesse nosso momento e finalmente chegou. E estou muito feliz com esse nosso encontro. Espero que as pessoas todas da sua comunidade possam curtir a nossa conversa e tirar aprendizados, né, dessa nossa interação. Bem, Sim. falar um pouquinho de mim, vou falar de uma forma sintetizada também, porque a gente tem muito para conversar, mas eu sou formada em administração, depois eu fiz mestrado em marketing e eu comecei trabalhando inicialmente na área de marketing. Então, eu trabalhei em agência de propaganda há muitos anos, eu fui diretora de marketing do governo, eu tive uma empresa de eventos que também atuava muito forte em marketing. Então, meu background iniciou na área de marketing. E aí acabou que eu trabalhando numa empresa, como executiva numa empresa, que eu assumi o comercial e marketing dessa empresa. E um dos produtos que a empresa comercializava nessa consultoria era o coaching, no ano de 2007. E nessa empresa eu tive a experiência de aprender muito sobre coaching para vender o coaching, não necessariamente eu ser a coach, porque Sim. quem seria a coach seria a dona, a consultora da empresa que eu trabalhava. Então eu fiz várias e várias formações do ano de 2007 ao ano de 2009. Em 2 anos eu fiz de vários cursos, um atrás do outro, para poder entender o produto. E nessa história de tentativa de entendimento do produto, eu acabei me apaixonando pela metodologia, pela experiência e comecei a atuar como coach nessa própria empresa que eu trabalhava. Eu fiquei com papel comercial, mas eu também atuava como coach. Então, eu já iniciei o coach dentro do ambiente corporativo, atendendo gerentes, atendendo já diretores, já no início. E depois, em 2009, logo em seguida, eu abri o meu próprio negócio e desde 2009 eu atuo com o negócio próprio. Né? Até esse ano de 2024, o meu trabalho tem sido essencialmente de coach, atendendo manhã, tarde, noite, coaching individual, em time, famílias empresárias. E aí o trabalho de coach acabou gerando também produtos de treinamento, de palestras. Eu fui instrutora também de coach durante 5 anos. Eu passei 5 anos formando novos coaches através de uma escola em São Paulo. Então, tive muitas experiências sempre na área de coach. Tive a oportunidade de palestrar, inclusive, na Harvard, sobre coach, que foi uma experiência muito rica na época, que eu tenho muito orgulho de falar. Realmente foi a primeira brasileira. Acho que hoje já deve ter mais, porque foi no ano de 2017 que eu fiz Desculpa, 2017 não.
Foi 2017 que eu fiz a palestra lá, e deve ter tido já outros, mas foi uma grande experiência também de participação nos diversos congressos que tem na Harvard sobre coaching, que embasam, né, e dão todo esse embasamento científico para a profissão, que muitas pessoas acham que não tem embasamento científico, mas tem sim, basta a gente querer e buscar. É isso, e hoje Eu acho excelente. Acho excelente que você fala isso, Marília, porque quando a gente fala de coaching hoje, as pessoas já olham assim, é charlatão, é charlatona, né? Mas é muito importante dizer, gente, não é bem assim, né? Assim, claro que existem mais profissionais em todas as profissões que você for procurar, mas existe uma ciência que embasa todo a forma que vocês trabalham, sim, né? sim, existe uma ciência, mas infelizmente eu super compreendo, porque aqui no Brasil, né, Carol, realmente o coaching engrenou para um viés muito do extraordinário, muito do midiático, do performático. Mas Uhum. lá fora, por exemplo, no Congresso da Harvard, é um congresso super metodológico, didático, não tem nada de luzes e fumaça. Realmente é algo extremamente embasado cientificamente, onde as pessoas vão apresentar os seus cases, né? E Uhum. inclusive fazer o cruzamento do coach com outras ciências, com outras profissões, como a medicina, com liderança, com a psicologia. Então, respeitando os espaços, né, de cada profissão, mas entendendo os entrelaços também que existem, os benefícios que podem ter nessas outras profissões com princípios do coaching. Então, assim, é aliviante quando você vai para esses congressos, porque viver aqui só do que há no Brasil, infelizmente, você fica desesperado, porque o coach é muito mal visto, eu diria. Né? Para mim é um Sim. grande desafio me apresentar como coach aqui. Lá fora eu não me envergonho, mas aqui eu confesso que já pensei muitas vezes de me apresentar como autora de livros, como consultora, empresária de pequena empresa, de várias outras maneiras, porque ainda me dá um certo desconforto. Mas é o que eu sou, é o que eu faço. Sim, sim. E quando você falou, dos princípios do coach, né? Porque a nossa conversa aqui, como é para famílias, e aí eu penso, os pais, eles são, pensando num contraponto com as empresas, eles são os CEOs, né? Eles são os donos da empresa, eles são os que gerem a família, digamos assim. E aí eu queria já, então, colocar um pouquinho do seu conhecimento da prática, das metodologias, dentro desse cenário, né? Pensando assim, como os princípios de definição aí, de visão de metas, que eu acredito que faz parte do coaching, né? Pode ser adaptado para a gestão familiar. Se você puder explicar também, assim, um pouquinho pra gente o que é o coaching, com o que você trabalha, e aí como que a gente pode adaptar essa definição de metas e visão dentro da família familiar, o quão importante isso é. E algumas estratégias básicas para que as famílias possam usar e estabelecer, né, dentro da sua funcionalidade para alcançar os seus objetivos juntos. Tá. Então vamos lá. A experiência de coach é uma experiência basicamente de autoconhecimento. E é uma Uhum, experiência de autoconhecimento que visa uma melhor performance, uma melhor entrega, um melhor resultado. Então, esse princípio, de cara, logo, que é o princípio mais clássico e mais simples, é um princípio que vem diretamente, que se encaixa diretamente na família, ok? Que a família seja um espaço de autoconhecimento, que promova o autoconhecimento, para que possamos nós mesmos encontrar os nossos recursos para entregarmos mais não só como profissionais, mas entregarmos como mãe, entregarmos como filho, entregar no sentido, inclusive, do cuidado, do serviço, não é entrega só de ganhar notas e estrelas, né, e sim. performance, é no sentido de realmente eu conseguir dispor mais os meus recursos para o outro, né? Então, esse já é uma primeira definição que se encaixa perfeitamente. Uma outra definição de coaching é que performance é tudo aquilo que nós temos de potencial menos interferências. Então, quando a gente traz isso para a família, a gente entende que se nós não tivéssemos interferências nenhuma, todo o potencial daquela família seria revertido em performance. Aquela família teria uma Uhum, performance idealizada.
Mas só que na família, como também na empresa, nós temos interferências. Então, cabe à família identificar quais são essas interferências, quais são essas forças que estão atuando contrárias ao nosso desejo de crescimento, de união, ou seja lá o que a gente chama de performance, para que a gente possa Uhum. atuar fortemente nessas forças e minimizar essas interferências. Mas para isso precisa de diálogo, precisa de convivência, precisa de autoconhecimento, né? Conhecimento mútuo, para identificar essas interferências. Então, por exemplo, quando eu converso com o meu marido, eu não trago essa palavra interferências, né? Quais são as interferências da nossa família? Mas o que está atrapalhando a engrenagem da nossa família, né? Assim, o que é que hoje está pesando, o que é que hoje está incomodando. Então, é só adaptar a palavra técnica a palavras mais simples e de Sim. diálogo, porque a experiência de coach é uma experiência de diálogo. Então, basicamente, quando você fala de técnicas e estratégias, geralmente são perguntas, um conjunto de Uhum. perguntas poderosas, perguntas que acessam mais facilmente os recursos, né? Quando você fala em visão e metas, que foi a sua pergunta mais específica, eu gosto muito de trazer o paralelo para dentro da família, assim, para ficar de uma forma mais simplificada, de que a gente precisa ter uma visão da floresta, mas também de cada árvore. Ou Sim. seja, a floresta é a visão macro e cada árvore são as metas específicas. Então, é importante que nós, pais, ajudemos os nossos filhos a desenvolver uma visão mais de longo prazo, em termos de uma visão mais ampla do que se chama vida, do que se chama sucesso, do que é ser um homem ou uma mulher realizada, o que são os sonhos. Então, conversas mais amplas, mais estendidas, né, de futuro, de propósito, mas também ou árvores, que seriam o quê? Metas da semana, prioridades do mês, organizar uma agenda de estudo, que são Uhum. metas mais tangíveis, mais concretas, mais de curto prazo, né? Então, esse é um dos princípios que ajuda muito para o contexto familiar. Quando você estava falando, eu lembrei eu posso nomear assim diversos desafios, né? Quando você fala interferências, logo me veio a palavra desafios, né? Que desafios eu posso e nós estamos enfrentando agora. E eu claramente dividi aqui com a nossa comunidade um desafio grande que nós estávamos passando com o diagnóstico de mutismo seletivo da minha filha, devido a uma ansiedade, por exemplo, muito grande que nós identificamos era por conta da mudança escolar. Então, entender que quando você fala ao longo prazo, o que é que a gente quer? A gente quer que ela se adapte à escola, que ela desenvolva um amor por aprender, que ela desenvolva mais as habilidades sociais, emocionais, com outras crianças, que ela brinque, que ela encontre na escola um lugar de realmente crescimento e exploração. Então, só que no a árvore, né, assim, o pequeno, o mais focado, nós precisávamos lidar com aquele obstáculo, que era um obstáculo real. Então, que metas, que estratégia a gente pode estar desenvolvendo para facilitar essa transição dela, né? Então aí a gente começou a fazer várias oportunidades com outras crianças que a gente sabia que ia estar na escola, de encontros no parquinho, que era um lugar seguro, que ela já confiava, conosco, né? Sem ser sozinha na escola com professores novos. Nós também convidamos a professora dela para jantar antes que a aula começasse, para ela ter esse primeiro contato. Então, assim, nós fomos entendendo o que era que precisava ser feito antes dessa grande mudança que a gente identificou como sendo um grande obstáculo para ela naquele momento. E quando a família se une com um propósito, né? Porque é muito comum nós vermos, inclusive na terapia, pessoas falando, terapia de casal especificamente, é um contra o outro, né? E aí a gente precisa mudar um pouco essa narrativa e dizer, e se nós nos juntarmos com um time, são eu e você contra esse problema, né? Uhum. Assim, e isso muda tudo. Então, quando a família realmente está dentro da mesma causa, tendo em vista a meta, né? Assim, tendo em vista o que é que nós esperamos,
é muito lindo de ver como o funcionamento, quando a gente coloca todas as pecinhas no seu lugar, como esse funcionamento ele é facilitado. Não necessariamente que vai ser um sucesso e que vai alcançar as nossas expectativas de primeira, né? Mas que é facilitado e que realmente existe aí uma potencialidade de dar certo muito maior. Com Quando você certeza. fala sobre comunicação, e é uma coisa que todos nós temos, assim, muita dificuldade, né? Assim, muitos desafios quando se trata da comunicação, e o coach é uma ciência da comunicação. O que é que você falaria para a gente, assim, de técnicas? Como que nós podemos nos comunicar de uma forma mais eficaz dentro da família, especialmente aí em momentos de conflito? Tá. Bem, a primeira habilidade que é importante desenvolver, os pais principalmente, é a habilidade de fazer perguntas, né? Então, assim, como eu falei, a experiência de coaching é uma experiência, sobretudo, de diálogo. E geralmente, nós adultos, mesmo sabendo disso, a gente tende a ter um diálogo muito impositivo, de orientação, muito de direção, né? Até pelo instinto natural de dar ordens, de educar. Então, assim, a postura de curiosidade, a postura de investigação sobre o que o outro pensa, não é uma postura muito comum. Então, a primeira Uhum, habilidade é usar mais mais perguntas do que afirmações. Então, sim. vai ter sim um momento de instruir, mas por que não perguntar antes de instruir? Então, meu filho, o que é que você faria no meu lugar? Né? No caso, tem prova depois da manhã. Se fosse eu no seu lugar, o que é que você me aconselharia? Então, assim, é usar formas de o outro pensar e decidir por Uhum, ele mesmo. Né? São perguntas simples, mas que colocam esse pensar de uma forma mais ativa. Então, não é ensinar a fazer, mais do que ensinar a fazer, é ensinar a pensar, para tomar as próprias decisões. Então, isso é um das primeiras colocações. Mas em termos de técnica, propriamente dito, tem uma técnica que eu gosto muito que chama-se P5, para geralmente, principalmente utilizada em conversas mais sensíveis, né, em conversas difíceis, onde o primeiro P é propósito. Então, antes de você entrar na conversa, você ter clareza de qual é o propósito da conversa. Você não perder esse norte, né? Por uhum, exemplo, eu estava conversando com uma executiva aqui que ela disse: o objetivo dessa minha conversa é chamar ela para perto, chamar a minha liderada para perto. Aí eu disse: ok, então vamos estruturar toda a conversa sobre esse norte, de chamar ela para perto. Depois eu perguntei para ela: o que você diria logo no início? Aí ela foi e falou: bem, no início eu relataria o problema do que a gente viveu e eu daria a minha opinião sobre o problema. Aí eu disse: uhum, se você começa uma conversa relatando o problema e dando a sua opinião do problema, você acha que vai ao encontro do seu propósito de chamar ela para perto ou vai de encontro ao seu propósito, que é né, manter ela distante? Aí ela disse: não, não vai chamar ela para perto. Eu digo: então essa estratégia não é a mais adequada para a gente seguir, porque o propósito é o que norteia o restante da conversa. Então, a gente ter clareza do que a gente verdadeiramente quer extrair daquela conversa. Isso é o P de propósito. uhum, Aí o segundo P é realmente colocar o problema na mesa. Sobre o que nós estamos conversando. E nesse momento, desassociar o problema da pessoa. Então, se a uhum. pessoa o problema é porque a pessoa não tá tendo energia suficiente para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, está sendo preguiçoso, está sendo preguiçosa. Então, na verdade, não é a pessoa que está sendo preguiçosa, ela está com problema de falta de energia. Então, é uma diferença sutil, mas a gente desassocia o problema da pessoa nesse momento. Então, é muito Sim, importante, na hora de colocar esse problema, não trazer a pessoa como problema, a pessoa depressiva, a pessoa viciada, a pessoa problemática, não, mas é o problema da depressão, é o problema do vício, né? É o problema. Então, esse é o segundo P, descrever o problema. E aqui muitas perguntas entram também, do tipo, cara, o que está te incomodando? O que é que você enxerga ser o problema da nossa relação? O que você enxerga ser a uhum, causa do nosso problema? O que está causando o nosso problema? Então,
mais do que você colocar qual é o problema, cabe sempre perguntas antes da exposição, né? Uhum. Aí o terceiro P, percepção. Percepção é quando você coloca o que você acha sobre. Então você já investigou o que o outro enxerga, né, do problema, e agora você coloca a sua própria percepção. E é muito interessante quando você coloca a sua percepção, você pedir permissão para colocar a sua percepção. Fica muito delicado, fica muito elegante, é muito generoso você usar o pedido de permissão. Do tipo, Carol, você me permite agora colocar o que eu acho sobre o assunto, né? Que é a Sim. percepção. Então, apesar de já dever haver uma permissão para isso, mas pedir uma permissão é muito delicado, né? Delicado positivamente, no bom sentido. Sim. O quarto P, que no mundo executivo a gente chama de pleito, mas no mundo familiar a gente pode traduzir para o pedido, é o pedido. Qual é o seu pedido para mim? O que é que você quer me pedir? Né? Então, assim, é uma técnica de comunicação que deixa claro qual é a necessidade do outro. Eu tenho um propósito claro, nós falamos sobre o problema, eu falei sobre a minha percepção também do problema, e agora eu te pergunto, Carol, qual é o seu pedido para mim? O que é que você quer, afinal, de mim e da nossa conversa, né? E as pessoas, os dois, apresentam seus pedidos. E o último P, que é próximos passos, é o momento em que a gente conversa qual vai ser os nossos acordos daqui para frente, né? O que é que nós Uhum. estamos nos comprometendo daqui para frente. Então, essa é a técnica dos 5 Ps, que ela é muito utilizada no mundo corporativo para negociações, para feedbacks também, e que podem ser inseridas e incorporadas perfeitamente no mundo familiar. Perfeitamente. Inclusive, eu vejo algumas similaridades com a comunicação não violenta, né, Sim, quando você estava falando, e também como que isso pode ser útil com os adolescentes, porque eu vejo muitos adolescentes que vêm para a clínica falando muito, eles entendem muito das perguntas dos pais, às vezes os pais têm ótimas intenções. Eu também caio dentro dessa cilada, né? Assim, eu tenho ótimas intenções para minha filha, mas às vezes a maneira como eu pontuo quando você fala qual é o meu propósito, eu tenho ótimos propósitos, mas a maneira como eu começo a conversa, a maneira como eu comunico esse meu propósito, muitas vezes chega na criança ou chega no adolescente como uma forma reativa, né? Assim, ele tá me cobrando mais uma vez. Ele já vai vir de novo com isso, com isso, com aquilo, não entendendo o que eu estou passando agora, né? Não entendendo o momento que eu estou passando agora. A gente teve um episódio na Pegadas falando sobre TDAH, é, que fala justamente disso. Quando você fala, não é tornar a pessoa o problema, né? Assim, não é, ela é preguiçosa, isso e aquilo. E entender que existe uma condição, mas também entender que essa condição e essa pessoa, elas podem ser separadas. E quando a gente fala, muitas vezes a gente já vai, porque esse menino tem TDAH, ele é impossível, ele não presta atenção, ele é isso, ele é aquilo. Essa comunicação realmente muito agressiva, aonde deteriora a autoestima dessa criança e desse adolescente, faz com que eles fiquem ainda mais reativos, com que eles se excluam ainda mais, com que eles não estejam também abertos a essa comunicação, né? Então, a avaliação, a nossa autoavaliação de como nós estamos nos comunicando com os nossos filhos é muito importante, porque precisa partir da gente, quando a gente está falando do executivos, né, da empresa, precisa partir do executivo essa sensibilidade e esse chamado. Então, precisa partir de nós também, os pais, de termos essa sensibilidade para fazer esse chamado, mas algo que é extremamente importante do que você disse, que eu preciso pontuar, é essa escuta do outro, né? Essa escuta do outro sem armaduras, né? uhum. Entender o nosso propósito, mas também, poxa, vamos ouvir. Muitas vezes os nossos filhos nos trazem coisas extremamente valiosas e a gente já pula para uma resolução. Mas você tem que fazer isso, isso e aquilo. Calma, às vezes eles querem só dividir, né? Às vezes eles querem só um espaço. Então, quando você fala, você me permite dividir a minha, Percepção. a minha percepção, isso é tão carinhoso, porque às vezes eles não querem isso e tá tudo bem.
né? Assim, às vezes eles só querem poder dividir e ter um lugar para sentar ali, para ter alguma companhia naquele lugar desafiador, sem precisar de 30 soluções, 40 soluções naquele momento, mas permitir esse espaço é muito lindo, é muito Porque delicado. você dá autonomia para outra pessoa decidir se é hora de conversar. E Exato. alguns pais se preocupam achando que a autoridade vai ser colocada em xeque nesse momento, né? Por que que um pai vai pedir permissão? Mas a mesma coisa no mundo corporativo, por que que um líder vai pedir para o seu liderado permissão? Né? Mas é extremamente mágico nesse sentido, assim, de você, com a generosidade, você abre portas para que realmente o conteúdo seja acolhido de uma forma muito mais aberta. Sim, sim. E é ciência, né? Sim, É que, se vocês não acreditam no que a gente está falando, é ciência. Vamos só tentar, assim. Nós temos alguns episódios, e eu falo isso constantemente, o quão importante é nós também estarmos abertos a ter uma conversa desafiadora, né, Marília? sim. Assim, as conversas desafiadoras, elas são extremamente necessárias em qualquer ambiente, seja no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente familiar. E muitos pais também, às vezes, são pegos de surpresa com uma pergunta, como eu fui pega de surpresa a semana passada, inclusive, a minha filha perguntou de onde vêm os nenéns. Eu não estava pronta para aquela pergunta naquele momento, muito menos o pai dela começou a suar, dirigindo nervoso, e a gente ali tentando explicar. Eu disse: quer saber? Calma, assim, né? Eu sempre começo com perguntas. Filha, o que é que você sabe? Como que você acha que é? E isso você pode fazer desde que a criança é muito pequenininha. A Sofia, minha filha, tem 4 anos, vai fazer 5, mas assim, desde sempre a gente pergunta: o que é que você acha? Para poder ouvir da criança, para que os ânimos aí vão se acalmando e a gente consiga pensar com mais clareza. E saber o Precisa tanto de também. informação que a gente pode dividir, né? Então, perguntar o que é Exato. que o que é que ela acha, o que é que ela pensa sobre, o que é que ela conhece sobre, vai te dar noção do que ela pode suportar de informação, né? Exatamente. Porque luz Exatamente. demais cega. Então, assim, a gente tem que saber dosar. E essas Sim. perguntas são perguntas de muito cuidado para saber qual é o território que você está semeando. E isso serve para qualquer idade de filho, serve para o mundo corporativo, né? Você tem respeito para saber em que terreno você está pisando. Então, para mim, se você dissesse assim, Marília, você só tem uma coisa para falar, mais do que a técnica em si, do que explicar os P's, do que explicar todas as técnicas que existem de comunicação, eu diria, faça mais perguntas do que afirmações. Sim. Eu diria isso como a primeira premissa. Até porque quando a gente tem necessidade de falar muito, nós perdemos de vista quem está na nossa frente, né? Assim, nós perdemos de vista a real intenção daquela conversa. Falar muito, muitas vezes reflete uma ansiedade nossa, uma necessidade nossa de estarmos aí projetando ou nos defendendo de alguma coisa, ou tentando proteger a todo custo, e perdemos de vista as necessidades desse outro indivíduo, dos nossos filhos, dos nossos companheiros, o que é que eles estão tentando trazer que é Sim. deles e que vai facilitar o meu entendimento desse indivíduo, né? Uma vez eu fiz um curso com o diretor de um roteirista da Hollywood. E ele era um roteirista de filmes, né? E ele explicando que cada set, né? De cada cena de troca de diálogo, ele tem que pensar muito qual é o propósito daquela cena, para que ele possa tomar as decisões mais importantes, que quais são? É o que não vai ser dito, one set, é o que não vai ser dito. Porque tão importante quanto o dito é o não dito. Então ele decide o que não vai dizer para dar luz ao que será dito, né? Então eu me chamo a atenção nisso que e sim, outra coisa que ele fala é que um diálogo muito estendido, ninguém aguenta assistir a cena. Então, a Sim, cena de um diálogo precisa ter um tempo certo, porque senão todo mundo entra no desinteresse, né? Então, a mesma coisa é um diálogo dentro de casa. Você tem um diálogo muito prolixo, muito prolongado com o filho, repetitivo. Imagina alguém assistindo aquele filme. Ninguém aguenta aquela cena. Então, é muito importante ter clareza do que deve ser dito, que é o sagrado,
o que não vai ser dito nessa conversa de jeito nenhum e qual é o propósito dessa cena, né? Para que a Sim. gente não fuja dessa ideia central. Maravilhoso, eu adorei a ideia de pensar assim, ai, se essa cena fosse um filme, as pessoas teriam paciência de assistir até o final. Se elas não tiverem, provavelmente a minha filha não está absorvendo nada, ela também está Exatamente. sem paciência. Exatamente. Adorei, adorei essa imagem. Eu gosto muito de brincar, pensando em imagens, eu gosto muito de trabalhar imagens na minha cabeça, mas muito mais relacionada a- ao som, né? Assim, como que eu também posso tornar esse momento, se eu pudesse colocar uma trilha sonora, que trilha sonora seria? Né? Assim, às vezes eu fico pensando nisso. E muitas vezes eu tornei momentos desafiadores com a minha filha, momentos, inclusive, positivos de conexão, porque, em última instância, a gente quer se conectar com os nossos filhos, a gente quer poder entender para poder nos conectar, aproximar a nossa relação. E eu tornei momentos desafiadores com ela a partir dessa percepção de que, tá, então, ao invés de tocar essa música de suspense nesse momento, eu vou tocar uma música leve, uma música engraçada. E aí a gente acaba tornando esses momentos um pouco mais leves. Isso é totalmente fora aqui do script, mas quando você disse na cena, eu pensei nessas estratégias que eu uso muitas vezes de Legal. eu tô olhando a minha filha chorar. Se eu coloco uma música de suspense por trás, eu já vou com a minha linguagem não verbal rígida, né? Eu vou pronta para guerra, eu vou pronta para o que é que tá acontecendo aqui? É mais uma birra. Mas se eu olho para minha filha chorando e eu coloco uma música emotiva, uma música doce na minha cabeça, aquela trilha sonora, eu já vou com ela, eu já vou ao encontro dela com outra linguagem não verbal. Eu vou para acolher, eu vou para abraçar, eu vou para dizer, filha, mamãe tá aqui, né? Legal. Assim, eu sinto muito que isso aconteceu, mas o que é que tá acontecendo? Então, eu pensei nisso quando você dividiu o E seu tem todo relato. sentido, né? Porque na teoria cognitiva e comportamental, a gente defende justamente isso, que o nosso estado emocional vai impactar diretamente nos nossos comportamentos. O pensamento impacta no sentimento, que impacta no comportamento. Então, se você já vai com esse estado emocional, que é fruto de uma música que você imagina, isso impacta diretamente no seu comportamento, né? É uma engrenagem. Sim. São três peças bem unidas, né? Bem integradas. Sim. Eu vou pular aqui para um outro assunto, porque quando eu penso em coaches executivos, eu penso que muitos dos executivos, como nós, pais, nós precisamos ter ideia de gerenciamento de tempo e prioridade, né? Porque eu vejo muitas mulheres que eu atendo chegando na terapia sempre muito exaustas, porque as demandas são muitas e a dificuldade que elas têm de priorizar e também de designar tempo para cada coisa de uma forma eficaz, né? Se você pudesse dividir um pouco com a gente como que técnicas de lidar com o tempo, né, com projetos e saber priorizar dentro do sistema familiar, por exemplo, como que isso pode também estar ajudando muitas famílias a ter tempo de qualidade, né? Assim, devolver um pouco de tempo para essas mulheres, para essas famílias, para esses pais, enfim, para também ter mais tempo de qualidade com os seus filhos. Legal. Existem muitas técnicas voltadas para a eleição de prioridades, matrizes de escolha, de complexidade, de impacto e tal. Mas eu pensei no que traria mais ganhos para o nosso público aqui, né? Uhum, E uma das técnicas que eu mais utilizo e acredito que mais podem ser usufruídas no ambiente familiar é de storytelling, de narrativa. Então, o que que significa essa técnica, né? Esse princípio dentro do coach? Que na verdade que não é do coach, né? A gente usufrui do storytelling dentro do coach e dentro de técnicas de planejamento. Só um parênteses, a gente deve muitas outras ciências, porque o coach, na verdade, é um estudo de outras ciências e a partir dessas outras ciências a gente estrutura isso em metodologia. Não é uma uhum. ciência própria, né? Então a gente usufrui da psicologia, da administração, da filosofia. Então isso estrutura dentro de uma metodologia e aí essas técnicas sim são comprovadas cientificamente, né? Mas Hum, enfim, voltando pro ponto, né? A narrativa, uma técnica muito simples, mas que ajuda muito a gente estabelecer foco e prioridade,
que é o quê? Você antecipadamente ao período que você quer planejar, vamos pegar aqui exemplo, um mês de setembro. Então, anterior ao início do mês de setembro, no final do mês de agosto, eu escrevo no papel qual foi a minha história de setembro. Qual Uhum. foi a minha história de setembro, ou seja, no passado mesmo, como se já tivesse acontecido. Então eu me imagino como se eu tivesse no dia 30 de setembro, relatando como foi a minha história de setembro. Então, o meu mês de setembro foi um mês produtivo, porque eu foquei nisso, eu resolvi essas e essas pendências, eu dei atenção ao fulano, eu saí para jantar com Beltrano, eu resolvi o problema de saúde de Cicrano. Então, assim, você consegue focar dentro da sua história o que você mais quer priorizar. Existem Uhum. várias formas de você enriquecer essa narrativa, mas se você, por acaso, não tiver o tempo ou não tiver a metodologia em mente para passar por todos os passos que enriquecem essa narrativa, que são 10 passos, só em você escrever a narrativa e colocar num calendário, transformar essa narrativa em calendário, já é um grande ganho de priorização. Costumo dizer para os Uhum. executivos: faça o passo 1, passo 1, o 9 e o 10, que é escreva a narrativa, coloque no calendário e revise toda semana. Todos esses outros passos intermediários, se você não fizer, ainda assim é lucro. Agora, claro Uhum. que você pode enriquecer sua narrativa de várias formas, né? Então, Uhum. checando sua visão de um ano, checando sua visão de 5 anos, checando seu mês anterior, tem várias possibilidades. Mas o Sim. centro da técnica é você relatar o período como se já tivesse acontecido. A mesma coisa você pode fazer para um ano, a mesma coisa você pode fazer para uma semana. Então, assim, Marília, mas no ambiente familiar, como é que a gente faz? O meu filho não quer escrever. Conversa, do tipo, meu filho, vamos imaginar que hoje já é domingo, da próxima semana. Vamos brincar aqui de que a semana já acabou. Como é que seria a semana? O que é que você vai me contar sobre essa sua semana? Eu fui pro tênis, eu estudei química, eu liguei para a vovó, eu fui almoçar com não sei quem. Então você ajuda o seu filho escrevendo esses Uhum. tópicos, olha que bacana, na sua cabeça já tem as prioridades. Aí você, como pai, se você perceber que ele está esquecendo de algo muito importante, você faz um enriquecimento da narrativa. Exemplo, Sim. e o médico tal, você está esquecido? Vai ser essa semana. É mesmo, então vou para o médico tal. Então você faz o seu enriquecimento, a sua intervenção. Mas depois que a pessoa livremente contar como foi a semana dele. E para a criança e para o adolescente, quanto mais curto o período, mais fácil é. Né? Na verdade, para nós adultos Sim. também. Mas, assim, para eles é mais concreto e tangível a gente trabalhar com storytelling semanal. Porque às vezes o Uhum. mensal já fica mais difícil de narrar, né? Então, na Sim. semana consegue falar que foi para aula de dança, que foi para não sei o quê, que foi para o colégio, que... E aí você vai instigando. E como foi no colégio? Vamos brincar de que você vai me contar de como foi no colégio. Você brincou com quem? Você fez o que com a professora? Então você vai enriquecendo para que a pessoa vá narrando em mais detalhes, né? Como é Uhum. que você se vestiu? Como é que você cuidou do seu corpo? Como é que você se alimentou? Você pode ir fazendo perguntas para essa narrativa ficar mais rica. No mundo corporativo, a gente pergunta que reuniões você realizou, que problemas você resolveu, né? Então, mas para o mundo familiar, você adapta as perguntas. Sim. Sim. E sempre Eu veja o acho. quanto é importante as perguntas. Mesmo na narrativa, as perguntas entram também para instigar a narrativa. Sim. Sim. Eu moro nos Estados Unidos, né? Aqui a gente não tem muita rede de apoio, então eu tenho um trabalho formal, eu tenho apegados, eu também atendo na clínica, eu sou mãe, eu cozinho, eu limpo a casa. Então, era muito comum eu me sentir sempre exausta, assim, sempre esgotada com todas as demandas que existe em um dia familiar, né? De ter que dar conta de todas essas peças aí do quebra-cabeça. E aí eu precisei sentar e identificar quais são as minhas prioridades do dia. E eu gosto de trabalhar, Marília, e aí você me diz se faz sentido, né? Eu gosto de trabalhar com prioridades. Para mim, prioridades são prioridades. Um, dois, três. Se for mais do que três, não é prioridade. Sabe assim? Então, eu fico pensando, ok, quais são as minhas prioridades hoje? É me exercitar,
deixar a Sofia na escola na hora certa, né? E, sei lá, limpar a casa no final do dia, por exemplo. Então, claro que essa geralmente é uma prioridade que eu sempre reavalio, né? Mas eu precisei começar a colocar estratégias no meu dia de como que eu vou lidar com todas essas demandas, como que eu vou alocar tempo para todas essas demandas para que eu consiga dar conta de tudo. E aí eu fui encontrando estratégias como eu preciso deixar ela na escola a tempo e ela demora um pouquinho, né? Porque aí cada criança vai ter o seu tempo para levantar de manhã e se sentir energética até que pegue o gás para poder sair de casa. Então, dependendo de como o seu filho responde, acorda um pouquinho mais cedo, começa as coisas mais cedo. Para isso, a gente precisa se certificar de que a criança está dormindo o necessário. Então, se for também o caso, bota a criança para dormir um pouco mais cedo. E aí, por exemplo, dobrar roupa, eu dobro uma vez por semana, só porque se eu ficar dobrando roupa todo dia, eu vou alocar muito tempo para isso e eu vou acabar perdendo coisas importantes que eu preciso fazer durante o dia. Então, assim, isso começou quando eu sentei e pensei, priorizei. Isso começou a me devolver tempo de descanso que não existia antes, né? De eu sentar no sofá e eu ler um livro, de eu poder ficar mais tempo com a Sofia no parquinho, porque eu não tenho que me preocupar com aquela tarefa que já foi feita ou que eu sei que está alocada para outro dia da semana. Então, assim, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque manejar todas essas atividades de um dia deixa os pais exaustos, né? Deixa qualquer um exausto, porque realmente as demandas são gigantescas. Então, não só ajudar os nossos filhos a priorizar as tarefas que eles têm, aí se torna muito mais importante quando você tem um filho adolescente ou um filho já na escola, né? Que consegue ter uma autonomia em seus estudos, que precisa estudar para a prova, todas essas coisas, mas também para a gente, para os pais, né? Como que a gente pode devolver um tempo? Nós aqui no Apegados nós temos um episódio que eu falo com a Maria Camila Moura sobre o livro A Sociedade do Cansaço e o como que nós estamos sempre nessa busca de produtividade, de estar produzindo, de ser o máximo, como você disse, né? Que o coach é reproduzido no Brasil hoje, de excelência, disso e daquilo, e acaba deixando todo mundo exausto, porque não é a realidade. Nós estamos, todo dia, nós enfrentamos desafios, nós temos muitas demandas que muitas vezes são absurdamente exaustivas, né? Então, assim, eu acredito que priorizar, entender quais são as prioridades e alocar tempo para elas pode acabar devolvendo aí um pouco mais de paz no nosso dia e tempo importante de conexão. Sim, sim. E uma das coisas importantes nessa eleição de prioridades, baseado no que você estava conversando, que do mesmo jeito que no princípios de comunicação a gente tem que decidir o que não vai ser dito, na técnica de prioridade, muitas vezes a gente pode começar decidindo o que nós não vamos fazer. Sim. Isso eu não vou fazer hoje. Isso aqui dá para esperar para amanhã. Eu odeio aquele ditado que diz: não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, porque isso enlouquece a gente, né? Na verdade, eu gosto de dizer: deixe para amanhã o que pode ser feito amanhã. Porque é tanta demanda para o hoje que a gente tem que eleger o que não vai ser feito hoje. Então, Sim. isso é uma das perguntas importantes a se inserir na nossa reflexão, né? Pergunta do que é o sagrado, que é no sentido de que não pode passar de hoje, e o que é que realmente não pode passar de hoje, mas o que pode ficar para amanhã. E também tem a reflexão importante, que é em que você se declara incompetente mesmo. Tipo assim, eu sou incompetente nisso mesmo. Assim, a minha casa não vai ser a casa referência de limpeza. Eu me declaro incompetente em limpeza. Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer as pazes com a imperfeição e escolher as áreas que nós não seremos brilhantes. Porque se a gente não escolher áreas para sermos falhas, né, a gente entra realmente numa noia, numa exigência de perfeição que adoece. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos nos declarar incompetente, né? Sim. Eu me declaro incompetente. Uma vez eu fiz isso com o Thiago. Eu disse: eu me declaro incompetente. Eu tenho 3 filhos. A Cecília já tem 19 anos. O Thiago tem 15 e a Camilinha tem 9. E o Thiago, ele mais novo, ele
tinha muita dificuldade para tomar banho, muita, mas era um trabalho grandioso colocar para tomar banho. Era um estresse, era tal. E aí eu me lembro nitidamente onde eu estava quando eu disse: eu me declaro incompetente para fazer você tomar banho. A responsabilidade agora é sua, porque eu não tenho competência para isso. E ele passou 3 dias sem tomar banho. Ele foi 3 dias, né? Indo para colégio, tudo, indo para futebol e tal. Eu digo: você suporte, eu não vou. E aí ele mesmo tomou banho e eu disse: a partir de agora você vai eleger. Então, tá certo, tá errado, eu não sei, mas foi como eu consegui aliviar Sim. a minha carga de, entendeu? Se for coisas que você não pode negociar, mas um banho eu achei que dava para me declarar Sim, incompetente, né? sim. E hoje É, é ele hoje é super higiênico, né? Toma 300 milhões de banhos, não precisa. só um adendo, né, gente? Ele toma banho. Só um adendo, né? Que é um adolescente maravilhoso. Cheiroso, Nesse banhado. aspecto, deu certo, né? Outros eu ainda estou na luta. Muito bom. Isso é tão importante, porque eu lembro que quando eu vim para cá, existe uma demanda, até mesmo interna, né? Não é nem social do meu. De onde eu estou, mas existia uma demanda de que a minha casa tinha que ser casa de Brasil, com pratinhos combinando, com copos de aquela louça perfeita, uma mesa perfeita. Sabe aquela coisa assim, bem organizada, um bolo para tomar café todo final da tarde. E aí, a vida aqui não é essa, sabe? Assim, os copos são latas, são garrafas disso. E eu lembro que toda vida que minha família vem me visitar aqui do Brasil, eles têm que fazer algum comentário. Ave Maria, mas podia ser um melhorzinho, podia ser. Não, gente, eu me declaro incompetente. A minha casa não vai ser casa de Brasil, não vai ter a louça combinando. Esse é o prato, vamos todo mundo sentar aqui, ter um ótimo jantar. Pronto, tá tudo certo, né? Pronto, você Assim, aprendeu essa frase agora para compartilhar com eles. amei, amei. E é super importante. A gente fala muito aqui sobre fazer as pazes com os nossos erros, entender os nossos limites, e isso é extremamente importante, nos declarar incompetente mesmo, né? É. Assim, super importante decidir quais são as guerras que nós queremos lutar aí durante o dia. Nós estamos começando a chegar aqui no finalzinho da nossa conversa, Marília, e eu queria falar sobre algo que eu acredito que você lide muito, né? Assim, que é quando como que a gente lida com o estresse e como que nós podemos desenvolver a resiliência dos líderes da família, né? Assim, quais são as práticas que a gente pode recomendar para as famílias para elas poderem lidar com o estresse e os desafios de uma forma saudável e coesa. Bem, eu vou falar primeiro o óbvio. O óbvio que todo mundo sabe, mas assim, primeira coisa da vida é a gente movimentar o corpo, né? Para poder lidar Uhum, com o estresse. Então, assim, aqui não, eu, apesar de eu não ser wellness coach de bem-estar, mas é algo que eu sempre estigo aqui no escritório, é o exercício físico, movimentar o corpo, oxigenar. Eu já tive fases bem difíceis emocionais, já tive depressão, e na época o que me salvou, o que me tirou daquele estado foi de burnout que eu tive, foi realmente ter um compromisso em mexer o meu corpo, né? De alguma forma eu tinha sim. que mexer o corpo 20 minutos. Então, eu não posso deixar de mencionar isso, apesar de não ser a minha área, eu não ser médica, não ser, né, nutricionista, tal, mas sei que para a saúde mental isso é algo que a gente precisa estar sempre instigando. Então, no ambiente familiar, instigar os nossos filhos a mexer o corpo é algo fundamental. Fazer esportes, mexer o corpo, atividades que estejam sempre movimentando o corpo, né? Evitar as telas. Então, isso também, a minha filha mais nova tem necessidade especial, então ela, a gente tem um pacto ainda maior de fazer ela se mexer. Então, assim, caminhar na praia, que a gente tem a oportunidade aqui, caminhar na beira-mar, ou caminhar dentro de um shopping. Então, o shopping também pode ser um ambiente saudável, no sentido de não ser só um espaço de consumo, mas um espaço que pode ficar rodando e vendo coisas, mas ela está mexendo o corpo, Sim. né? Parquinhos, enfim, tudo isso aqui em movimento. Uma outra coisa também que eu sou muito adepta e tenho formação é em mindfulness, que são técnicas, né, de atenção plena. Você deve morrer de ouvir essa expressão aí nos Estados Unidos, que é uma expressão já muito antiga. No Brasil, nem tanto.
Mas eu me lembro que na primeira convenção que eu fui na Harvard em 2012, era praticamente a palavra-chave do congresso, era mindfulness. E como isso tem se espalhado, a importância dessa técnica de atenção plena, que são técnicas que não necessariamente a gente precisa ser expert em meditação, mas a gente ter uma consciência das nossas emoções, uma consciência dos nossos canais sensoriais, uma consciência da nossa presença de cada momento e uma identificação dos nomes, dar nome às nossas emoções, né? Nomear. Então, isso para o ambiente familiar, eu acho também extremamente importante. Adorei a sua dica da história de imaginar a música, né? Porque não só imaginar, mas trazer a música para dentro de casa, calma, onde a gente possa estar ali tomando consciência do que está sentindo, tomando consciência do que está pensando. Isso é muito importante para evitar esse estresse, aumentar a resiliência. E uma outra coisa que eu coloquei aqui é o elogio. O elogio tem um dado científico da Barbara Fredrickson, que ela é uma estudiosa da psicologia positiva, e ela fala que o ambiente familiar deve ter uma proporção de 5:1, ou seja, 5 elogios para uma crítica. O ambiente corporativo é 3:1 e o ambiente familiar 5:1. E o quanto o reforço positivo ajuda na resiliência emocional dos nossos filhos e no mundo corporativo dos executivos, né? Então, resiliência é muito, muito fortalecida a partir da validação. Você validar aquilo que está sendo feito de positivo. Então, 5:1. Mas que, infelizmente, muitas vezes é o inverso que acontece. É 1:5. Sim. É os 5 críticas para um elogio, para um reconhecimento. Quando existe esse reconhecimento? Olhe lá. Então, fica aqui a dica da gente caprichar mais no reconhecimento. Mesmo que seja um filho que esteja sendo extremamente problemático ou problemática, mas que a gente se agarre naquilo que pode ser elogiado. E não só o resultado, mas o esforço. Se ele tirou 5 na prova, mas se esforçou bastante, então esse esforço precisa ser validado, mesmo que o resultado, o desempenho não tenha sido esperado, né? Então, o elogio é outra forma muito, muito forte de aumentar a resiliência emocional. Gostaria só de pontuar algumas das coisas que você disse, né? Que, começando pelo movimento, que não existe realmente nada que contraponha a importância do movimento na nossa vida, que é extremamente importante para a nossa regulação emocional, para a nossa resiliência. Eu vejo muito uma conversa hoje sobre como é que eu posso proteger o meu filho sobre isso, sobre aquilo, né? Não pode deixar a criança chorando. Existe muito esse diálogo agora sobre como lidar com as emoções dos nossos filhos, principalmente nas redes sociais, mas que eu vejo muitas vezes, infelizmente, de uma maneira extremista. E eu gosto de trazer a reflexão de que nós precisamos de estresse tolerável para construir resiliência. Inclusive, falando até sobre movimento, né? Se eu vou para academia e eu faço todos os mesmos exercícios com o mesmo peso todos os dias, eu vou chegar num nível que eu não vou estar mais construindo músculo. Então, para construir músculo, eu preciso estar ali naquele canto seguro, e aí essa é uma palavra super importante para a construção da resiliência, que é nós estarmos em um lugar seguro, nos sentirmos seguros naquela relação, naquele ambiente, para construir as habilidades, né? Assim, para construir resiliência. Só que a resiliência, ela precisa de estresse. Nós precisamos de um nível de estresse tolerável e com suporte para construir. Então, muitas vezes eu vou fazer pelo meu filho porque ele não sabe fazer. Nós estamos prejudicando o desenvolvimento da resiliência, né? Aí a criança começa a chorar, dá uma tela para ela parar de chorar. Ou então muda a atenção dela. Ou então diga, pois então, meu filho, o que é que eu posso fazer para resolver para você? Não, o desconforto, ele é necessário, o estresse, ele é necessário para a construção de resiliência, só que ele precisa ser de uma maneira não tóxica, né? No sentido que seja tolerável e com suporte, com apoio. Muito boa colocação. E quando você fala de nomear, me lembra muito o trabalho da Susan Davis, né, com agilidade emocional, aonde ela traz a importância de podermos nomear as nossas emoções
para diminuir a força dela, para que assim a gente possa se sentir mais em controle. Eu Quando a falo já gente nomeia, o tamanho diminui. muito. E o senso de controle, né? Assim, que é muito importante, porque a resiliência, ela também está atrelada a uma sensação de competência. Eu tenho competência para lidar com essa situação, né? E isso só vai se desenvolver através de um estresse. Então, o estresse não é ruim, porque muita gente tem medo, né? Ai, meu filho isso, meu filho aquilo. Não, mas estresse por si só não é ruim. O que é importante? Essa criança se sentir amparada, acolhida nesse ambiente de estresse, e que esse estresse ele é um estresse tolerável e que assim a gente possa construir juntos a necessidade ou a habilidade que é preciso naquele momento, né? E isso funciona para nós também, adultos. Excelente, muito bom. Mas gostei muito, Marília. Muito obrigada pela sua presença. Demorou, mas finalmente a gente conseguiu se encontrar. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E se você que está ouvindo aí do outro lado, se você gostou desse episódio, compartilha com as pessoas que você acha que pode se beneficiar, como uma maneira de conversar uma conversa, de trocar ideias, dicas. Isso ajuda muito a expandir a mensagem do Apegados. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, vai lá, dá. E também a última forma que você pode contribuir com o crescimento e com a criação dos futuros episódios do Apegados é através do apoia.se/apegados. Você pode contribuir com uma quantidade mínima de R$ 1 por mês, mas que isso vai ajudar a pagar os nossos custos das plataformas e do nosso editor de áudio. E assim eu vou poder construir mais episódios para vocês, né? Assim, manter o Apegados no ar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha contribuído bastante. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada.